Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. Como eu disse, nós vamos ler 3 textos. Os 2 primeiros são textos de apoio à mensagem que eu quero trabalhar a partir do 3º texto. Então, o primeiro texto, Lucas, capítulo 5, verso 1, eu vou ler agora. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barquinhos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, vai-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Um pouquinho para frente, 2 Reis, capítulo número 2, verso número 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, e elas se dividiram para as 2 bandas, e passaram ambos, ele e Eliseu, em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que te seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram, elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Amém. Irmãos, ontem eu tive uma tarde gostosa, almocei com um amigo, e conversamos sobre tantas coisas, e tantas coisas daquelas conversas me serviram para receber de Deus uma orientação e aplicar a essa mensagem. E ontem a gente conversava sobre como o mundo está polarizado. Nós temos um movimento ateísta crescente,
cada vez mais um número muito grande de pessoas vai dizendo que não acredita em Deus, não acredita neste Deus ou naquele Deus, em Deus algum. Mas é um paradoxo, porque há um outro grupo também muito expressivo, muito grande, que cada vez mais busca fé, cada vez mais busca uma intimidade com Deus. E quando eu falo de um grupo muito grande, eu estou falando de um grupo muito grande que busca por muitos caminhos. Não é um fenômeno apenas desta ou daquela religião, mas de uma forma geral, esse grupo muito grande está buscando em muitas fontes o conhecimento de Deus. Há uma sede de Deus e há uma decepção com a religião. O grupo que se diz ateu, imagino eu, não está decepcionado com Deus, não conseguem ver Deus na religião dos outros. E o grupo que está buscando Deus na religião, de alguma forma ainda crê que a religião é um caminho. O que é que nós viemos fazer aqui? Por que é que nós separamos o domingo à noite, às vezes o domingo de manhã, quem sabe um dia de semana, para virmos nos reunir e cultuar um Deus que a Bíblia nos apresenta? Ora, a resposta tem que ser óbvia, para que a nossa vida seja mudada. Como é que a nossa vida tem que ser mudada? Ela tem que sair de problemas para soluções, de dores para alívios, de problemas muito sérios para testemunhos de vitória. Não há sentido nenhum em se acreditar num Deus que pode todas as coisas, se você não consegue transformar as coisas da sua vida. Muitas vezes as transformações não são aquelas que a gente deseja, mas são aquelas que a gente precisa. Por isso a nossa vida precisa testemunhar a ação de Deus, para que aquele grupo que está crescendo cada vez mais, decepcionado com as religiões, de uma forma geral, e não acreditam na existência de um Deus, mas têm sede de Deus, possam ver na nossa vida um testemunho de vitória sobre cada problema, sobre cada luta, ainda que não seja aquela vitória que nós sonhamos, mas que seja uma vitória que engrandeça a Deus, que é a que nós precisamos e é a que Deus deseja para nós. Esses textos que nós lemos podem nos ajudar a entender um pouquinho disso. O texto de trabalho é o terceiro texto. Qual é o terceiro texto? Elias e Eliseu caminham juntos. Eliseu é aquele homem que Deus havia escolhido para substituir no ministério a Elias. Irmãos, é engraçado, né? Porque o serviço público, ele oferece vagas para aqueles que querem trabalhar lá, mas você tem que fazer um concurso, tem que prestar um concurso. Quando você vai para a iniciativa privada, dois são os caminhos. Um é aquele em que você apresenta condições e alguém analisa, um grupo analisa, um psicólogo, um administrador, as pessoas te entrevistam, aqueles que são técnicos, e entendem que você tem uma habilitação, que você tem um conhecimento, que você tem condições de desenvolver determinada tarefa e te colocam para dentro da empresa. O outro caminho é, às vezes, a indicação. Muitas vezes, aquele cartão, aquele amigo que te apresenta, abre portas para você ou para outra pessoa. No reino de Deus, nós somos convocados. Ninguém busca para si essa glória. Ninguém escolhe que vai trabalhar para Deus e dar certo. Esse amigo com quem eu saí ontem me contava de alguém, também amigo nosso, amigo dele, amigo meu, que foi meu aluno de escola dominical, que foi minha ovelha há muito tempo, um menino de um talento extraordinário, toca baixo muito bem, canta muito bem, mas que algum tempo atrás resolveu, junto com mais 2 ou 3, montar uma igreja. E esse meu amigo, muito franco como conversando com ele, e observou que o desejo dele, na verdade, era fazer da vida religiosa uma profissão, juntou com mais 2, um bom pregador, vamos arcar as despesas, vamos alugar um lugar, vamos colocar cadeiras, vamos comprar uma caixa de som, colocar um microfone, você toca, você canta, o outro prega, e nós vamos... Depois de algum tempo eles fecharam o empreendimento, não deu certo, porque não é alguma coisa que vem do homem, é alguma coisa que tem que ser levantada por Deus. Quem escolheu o substituto de Moisés? Não foi um concurso público, não houve um concurso público entre as 12 tribos de Israel para o substituto.
Não foi uma indicação de um amigo de Moisés, que bateu no ombro de Moisés e disse: olha, dá uma chance para o meu amigo, para o meu parente, para o meu filho. Não foi também um envio de currículo, alguém chegou e disse para ele: olha, o senhor sabe que eu sou um homem de oração, eu sou um homem de visão. Também isso não servia, o currículo não servia. Moisés nem se atreveu a imaginar quem o substituiria. Havia muita gente boa que estava caminhando com ele. E um dia Deus vira para Moisés e diz: olha, você vai subir ao monte e não vai mais descer. Antes disso, unge Josué no seu lugar. Deus escolheu Josué. Esse homem que caminha com Elias aqui, no capítulo 2 de 2 Reis, também é um homem escolhido por Deus. Elias entra num processo depressivo. Irmãos, homens de Deus e mulheres de Deus ficam doentes. Homens de Deus e mulheres de Deus ficam sobrecarregados. Ontem, conversando com esse meu querido, eu cheguei à conclusão de que há mais de um ano eu venho estando muito cansado. Eu venho irritado, eu venho com pouca paciência. Eu acho que parte da minha operosidade diminuiu bastante, né? Devo ter magoado alguém, porque quando você está impaciente, quando você está cansado demais, você acaba às vezes sendo áspero, dizendo o que não deve, magoando, e se magoei alguém, peço perdão. E cheguei à conclusão de que eu tenho estado assim. E aí me lembrei desse homem, Elias. Elias está completamente sobrecarregado de trabalho, está cansado do povo de Deus, que é um povo que não assume responsabilidades em Israel. Ele, numa última tentativa, confronta-se com 850 sacerdotes de deuses estranhos, metade de Baal, metade dos postes ídolos. Ele os desafia, sabe que ele é o único em Israel que ainda cultua a Deus de maneira clara, clama a Deus, e Deus dá uma oportunidade. Os sacerdotes de Baal invocam Baal, fazem ali um sacrifício para que caia fogo do céu e consuma o sacrifício, dando a entender que Baal haveria aceitado, esse Deus pagão haveria aceitado o sacrifício. Não tem nenhuma resposta. Terminado o prazo da metade do dia, vem o momento de Elias. Elias pega aquele mesmo sacrifício e diz: vamos fazer uma coisa melhor? Façam um poço bem grande ao redor do altar e encham de água, porque não apenas vai cair fogo para consumir o sacrifício sobre o altar, como vai queimar as pedras do altar e ainda vai fazer secar a água que estiver ao redor do altar nesse poço. Seria algo ainda mais extraordinário. E quando Elias clama, desce fogo do céu, e aquele fogo consome tudo. Nesse momento, aqueles de Israel que não frequentavam mais a sinagoga, que já não invocavam mais a Deus, que já haviam bandeado para o lado de Baal, ou que estavam ali mornos, caem com medo de que o fogo sobre para eles, que também eles sejam queimados, e pedem a Jeová que os aceite de volta, e clamam: Jeová é o nosso Deus, Jeová é o nosso Deus. Elias, no último esforço do homem de Deus, se vê recompensado e diz: converteram-se. Irmãos, mas no outro dia, Jezabel, aquela mulher encapetada, endemoniada, que servia ao capiroto, aquela mulher manda um recado para Elias: faça-me os deuses como tu fizestes aos sacerdotes que matastes, se você permanecer vivo. Mandei uma força-tarefa especial para te matar. O recado chega para Elias, e Elias disse: o povo de Israel vai me defender, porque ontem eles se levantaram dizendo: só Jeová é Deus. Sabe o que aconteceu? Quando veio a ameaça a Elias, todos retrocederam, ninguém abriu a boca dizendo: sim, ontem nós dissemos que Jeová é o nosso Deus e Ele é o nosso Deus. Não, ninguém ficou do lado de Elias, e nesse momento Elias fica extremamente decepcionado, fica extremamente entristecido, pega Geazi, o homem que o ajuda, minto, não é Geazi o outro, Geazi servia Eliseu, e ele diz: vai para sua casa, não vale a pena trabalhar para esse povo, não vale a pena, eles não se emendam. E ele entra numa caverna profunda, e ali ele começa a fazer uma análise do seu ministério, e chega à conclusão de que ele não quer mais continuar. A decepção dele não foi com Deus, a decepção dele foi com o povo de Deus. A decepção dele não foi com o ministério dele,
A decepção dele foi com aqueles a quem o ministério dele servia. E Deus o chama e diz: Elias, que é isso? Você está decepcionado à toa. Vamos continuar, temos muito serviço. E ele diz: não, Senhor, não sou eu melhor do que os meus pais que já morreram, que morra eu, me leva. Deus então percebe que Elias havia tomado uma decisão, respeita essa decisão e diz: tudo bem, então coloca Eliseu no seu lugar. E é assim que Eliseu vem para trabalhar com Elias. Esse homem, Eliseu, ele pede a Elias uma coisa. Ele diz: o senhor está dizendo que vai partir, que está chegando a sua hora, que eu vou ficar no seu lugar, mas eu quero te fazer um pedido. Qual é o pedido que você tem? Eu quero unção dobrada do teu espírito. Irmãos, por que Eliseu pediu unção dobrada? Porque só a unção de Elias o levaria ao mesmo ponto que Elias esteve, de desistir do ministério. Ou ele teria mais, ou ele desistiria. Porque Elias desistiu do povo. Elias não aguentou aquelas pessoas que não assumiam o compromisso. Elias não aguentou aquelas pessoas que diziam: Jeová é o nosso Deus, mas não andavam com Jeová. Aquelas pessoas que diziam: entregamos tudo a Jeová, mas retiravam tudo do que haviam entregado. Gente que era crente em Jeová da boca para fora, gente que não tinha testemunho, gente que tinha medo de Jezabel, gente que não tinha testemunho de milagre na sua vida, que não tinha coragem de enfrentar o mal, que não assumia sua fé. Elias sabia porque ele estava deixando o ministério, mas Eliseu também sabia. Então Eliseu diz: eu quero porção dobrada do teu espírito, aí eu vou aguentar. Elias olhou para ele e disse: olha, se você estiver comigo na hora em que eu for tomado, vai acontecer. Se você não estiver comigo, não vai acontecer de você receber o que você está me pedindo. Irmãos, interessante isso, né? O que Elias estava dizendo para ele? Estava dizendo que Jesus vai dizer para nós no Novo Testamento: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. No dia que Elias passou por ele e bateu no ombro dele, ele olhou, Elias pegou a capa e jogou no ombro dele. Quando Elias jogou a capa no ombro dele, era uma forma de dizer diante de todo mundo: você é aquele que vai me substituir, você vai usar a minha capa. Todo mundo viu. Naquele momento, o Eliseu chama o Elias e diz: olha, eu não esperava isso, me deixa ir lá em casa, despedir de papai e mamãe. Eu estou aqui arando a terra, está vendo que eu tenho 12 juntas de boi, eu estou com a terra por arar, deixa eu resolver essa coisa aqui primeiro. O Elias olha para ele e diz duas coisas: vai e volta, é a primeira coisa, vai e volta. E depois disse para ele: o que eu te tenho feito? Você pensou bem no que você recebeu, no chamado que você recebeu? Você sabe exatamente por que essa capa foi jogada sobre o seu ombro? Porque Deus escolheu você para um ministério. Porque Deus confia a você uma tarefa que nem eu dei conta. Porque Deus escolheu você para continuar a obra que eu comecei. Porque Deus está contando com você. Cuidado, não seja relapso, não vá para sua casa e resolve lá lavar o arado. Vai lá e despede do pai e da mãe, mas não fica lá para fazer um almoço para o tio que está visitando a sua casa. Cuidado com o que você vai encontrar lá, com a tentação que você vai encontrar lá. Ah, eu vou arar a terra mais um pouquinho, porque pelo menos eu jogo a semente, quando eu voltar, se eu voltar, eu tenho alguma coisa para colher, eu tenho um pé de meia. Você tem ideia do que eu fiz quando joguei a capa sobre você, Eliseu? É tudo ou nada. O Deus verdadeiro, Ele trabalha na nossa vida como nós nem podemos imaginar, porque ainda no domingo passado, pregava eu aqui e trabalhei num versículo que diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos, segundo o poder de Cristo que opera em nós. Eliseu, o poder que está sobre você é algo extraordinário. Não o troque por coisas sem valor, por coisas que vão passar. Eliseu vai, despede do pai e da mãe, pega uma das juntas do boi, dois bois, mata os bois, faz um churrasco, quebra o arado, faz de lenha. Então ele estava dizendo: eu não tenho mais por que voltar, eu estou largando tudo.
Pelo chamado de Deus eu largo tudo. Deus é maior do que o boi, Deus é maior do que o arado, Deus é maior que o pai, Deus é maior que a mãe, Deus é maior do que a minha vida de empresário, Deus é maior do que a minha esperança na semente que lancei na terra. Com Deus é tudo ou nada, Deus não vai pela metade, Deus não aceita as coisas pela metade. Ou a gente se entrega, a gente se lança e Deus então corresponde a isso, ou Deus não aceita a metade, não aceita mais ou menos. Eliseu então vem e ele ouve de Elias: se você estiver comigo, se você estiver atento, se você estiver fazendo o que tem que fazer, se você estiver no seu posto. A palavra de Deus diz assim, que depois de vencermos tudo, devemos permanecer inabaláveis. Sabe por quê? Porque às vezes depois da luta a gente pensa que agora a gente pode relaxar. Lutei, passei por uma prova, passei pelo inimigo, venci, e agora vou relaxar. Não, Paulo diz para a gente em Efésios: e havendo vencido tudo, permanecer inabalável, não retrocedo, a arma continua na mão, a vista continua atenta, porque depois dessa leva vem outra. Irmãos, a guerra com o diabo não acabou, a guerra com o diabo é em batalhas, uma guerra é formada por batalhas. Ganhar uma batalha não significa que não virá outra. Você vence uma aqui e tem outra ali. Se você relaxar a guarda, o inimigo passa por cima de você. Alguém assistiu Menina de Ouro? É um filme maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito triste, porque a campeã, em algum momento, ela baixa a sua guarda, a luta já havia acabado, estava tudo certinho, e ela dá as costas ao inimigo. E o inimigo, num gesto traiçoeiro, dá a ela um golpe que torna-se a prisão dela e a morte dela. O diabo quer que você, depois de uma vitória, você esmoreça, você diga: agora acabou, estou bem. Então Elias diz para ele: se você estiver atento, se você continuar olhando para mim, se você continuar caminhando para mim, se você continuar se lembrando do chamado que você tem, vai acontecer o que você vai estar me pedindo. Muito bem. O Eliseu está andando, o Elias está andando, e de repente um carro de fogo leva o Elias. O Eliseu, que está atento, quer provar para Elias que ele viu, e ele diz: meu pai, é o carro de fogo e seus cavaleiros, um carro de fogo de Israel, eu estou vendo. E a capa cai sobre ele. Irmãos, a capa caiu sobre ele. Ele tem a capa de Elias. E ele bate, ele vai passar pelo rio que ele já tinha passado com Elias, ele pega a capa, como Elias fez, e bate. E sabe o que acontece? Nada. O rio continua rio, e ele continua do lado de cá. E ele faz uma pergunta: onde está o Deus de Elias? Sabe o que significa a palavra Elias? Elias significa: o Senhor é o meu Deus. E sabe o que significa Eliseu? Eliseu significa: o Senhor é a minha salvação. Ou seja, se você juntar que Eliseu é o que substitui Elias, que Elias vem antes de Eliseu, para que Deus seja a sua salvação, primeiro ele tem que ser Deus na sua vida. Se Deus na sua vida for seu marido, você não vai abrir os rios batendo na capa. Se a sua filha, o seu filho, a sua esposa for mais importante que o Senhor, se o seu emprego, se o seu dinheiro, se o seu nome, se a sua fama, se a sua casa, o seu patrimônio, se a sua saúde for impeditivo para que você desenvolva o ministério que o Senhor confiou a você, milagres não acontecerão na sua vida. Você vai bater a sua capa e os rios não vão se abrir. Primeiro ele tem que ser Deus, e depois ele tem que ser o Deus da sua salvação. Não adianta você ficar por aí pedindo oração aos outros, você precisa entrar na sala do trono e orar a esse Deus e dizer para ele: tu és o meu Deus. Aí depois que você disser a Deus: tu és o meu Deus, você vai dizer com toda a autoridade do mundo: tu és a minha salvação. Aí nesse momento vem cura, nesse momento vem ressurreição dos mortos, nesse momento vem restauração de casamento, nesse momento o endemoniado é liberto, nesse momento o Senhor faz maravilhas e te tira da miséria e te coloca entre os príncipes. E eu não estou inventando, porque está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, no Cântico de Ana: o Senhor tira aquele que estava no monturo e o coloca para se assentar
entre os príncipes. Mas sabe para quem? Para quem primeiro tem Deus como seu Deus, e depois tem Deus como seu Deus e a sua salvação. Nós temos uma experiência e temos um legado. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Há uma diferença. Aquele que professa a religião judaica ainda espera o Messias de Israel. Aquele que é um judeu convertido, aquele que é um judeu de fé, nascido nessa fé judaica, ainda espera o Hamashia, ainda espera o Salvador. Não acreditam que Jesus é o Messias, esperam ainda. Por isso, João Batista, cansado daqueles que também viviam pedindo uma explicação de fé, e homens de Deus se cansam, mesmo no cárcere ele vira e diz: procurem Jesus, vocês estão querendo saber se é ele mesmo? Pergunta se é ele ou se vem outro. Eles vão até Jesus, também preguei sobre isso recentemente, e perguntam: tu és o Messias? Jesus disse: vai lá e conta para o João. Os pobres estão sendo evangelizados, os cegos estão vendo, os aleijados estão sendo curados, as multidões estão comendo e bebendo a partir da minha palavra. Se esses sinais não convencerem vocês, ninguém mais pode convencer. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós temos visto aqui na igreja pessoas sendo curadas de câncer. Nós temos visto aqui úteros que não podiam dar luz a filhos depois dos 40. Nós temos visto aqui pessoas que chegaram miseráveis a alcançarem muitas vantagens financeiras na vida. Nós temos visto aqui pessoas que estavam para morrer, achando a alegria da salvação e crendo em Jesus. Se nenhum desses milagres pode nos motivar a entregar tudo ao Senhor, eu faço então um retorno à palavra. Quando o Senhor Jesus disse: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mas é preciso que você saia de onde está, é preciso que você esteja com o Senhor Jesus. Primeiro ele disse: vinde. Quando Jesus se batiza, João Batista é aquele que vai batizá-lo. Jesus então sai e vai até onde está João, no Rio Jordão. João o batiza. Jesus sai das águas e vai embora. 2 discípulos de João, ouvindo João dizer de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e apontando, começam a seguir Jesus. Jesus para, olha, eles estão atrás dele, não tem muito o que explicar. Jesus pergunta para eles: o que vocês querem? E eles dizem: mestre, onde moras? Jesus disse: vinde e vede. E a Bíblia diz: e foram e ficaram com ele todo aquele dia. E depois, voltando, começaram a buscar as pessoas para que também estivessem com Jesus. E ficaram com ele. Quem anda com Jesus é como quem anda com Elias. Quem anda com Jesus vê milagre, como Eliseu viu milagre. Quem anda com Jesus é como Eliseu, que ouviu muitas coisas maravilhosas da boca de Elias. Quem anda com Jesus ouve coisas maravilhosas na palavra, ouve coisas maravilhosas do Espírito, testemunha milagres extraordinários, tem a sua vida impactada e mudada, começa a ver as bênçãos alcançarem a sua casa, a sua família, seus amigos, seu trabalho. Mas o mesmo Jesus que diz vinde, em algum momento diz ide. Ide e pregai esse evangelho que você está vivendo. Não adianta você ir pregar um evangelho que você não vive. Não tem nada mais maçante, não tem nada mais sem graça do que ouvir alguém pregar o que não vive. Eu quero dar uma palestra sobre os males do cigarro. Vou apresentar fotos, vou apresentar estatísticas, vou apresentar
uma palestra maravilhosa sobre como o cigarro faz mal, mas tem um detalhe: durante a palestra eu estarei fumando. E você vai dizer, não tem sentido. Não tem sentido. Você vai procurar um treinador físico. Você quer se tornar um atleta. Você quer correr, você quer andar de bicicleta, você quer nadar. Você não aguenta mais essa vida de obeso. Você não quer ser mais o simpático, porque gordo é simpático. Todo gordo é simpático. Você não quer mais ser simpático, você quer ser magro. E aí você procura um personal trainer. Quando você chega lá, o cara pesa 120 quilos. Não consegue caminhar direito. Você quer aprender a nadar, ele te ensina tudo, sabe tudo, te dá um livro, teoria, DVD, te dá uma assinatura no canal da internet para você assistir todos os estilos. Só tem um detalhe: ele não entra na água porque ele não sabe nadar. É isso. Você ri da pessoa. Irmãos, você vai pregar para o seu cunhado que vê você brigando com os vizinhos. Você quer ganhar o seu filho que vê você bater na sua mulher. Você quer falar para o seu filho que Deus é um Deus provedor e o seu filho vê você viver na miséria a vida inteira. Você fala para sua esposa, para o seu marido, para o seu primo, para a sua avó, do amor de Deus, mas você é uma pessoa que não sabe amar. Você não tem uma palavra de otimismo, é sempre pessimista. Você não tem uma palavra abençoadora, está sempre amaldiçoando. Seu nome está no SPC, no Serasa. Seu carro foi tomado pelo oficial de justiça porque você não deu conta de pagar. Você vive doente. Você já tem conta na farmácia. Você chega lá, o farmacêutico abre um sorriso de um lado ao outro e diz: rapaz, estava com saudade de você, tem 2 dias que você não vem aqui. 2 dias o farmacêutico está com saudade de você. Tem alguma coisa errada, não adianta você falar de Jesus. Mas sabe de uma coisa? No dia que você pagar todas as suas dívidas, no dia que você começar a amar o seu marido, amar a sua esposa e tratá-lo bem, no dia em que o seu trabalho trouxer pão para dentro de casa, pagar as contas, que você começar a melhorar, no dia que você começar a abençoar e não amaldiçoar, no dia que você for otimista e não pessimista, no dia que houver brilho no seu rosto, porque o olhar de quem anda com Deus brilha, a presença de quem anda com Deus traz paz, aí as pessoas vão parar para te ouvir. Por isso é que Jesus disse: vinde, e depois ele disse: ide. Você recebeu, agora leva. Mas você, quando recebeu de Jesus o ide, presta aqui atenção, olha para mim. Você que é crente, você tem uma obrigação: ir e pregar o evangelho, e trazer a pessoa e ganhar alma para Jesus, e encher a igreja, porque a igreja é a porta que leva ao céu, porque a igreja é o corpo de Jesus, e ele disse: eu sou a porta. Você recebeu a capa de Elias. Com essa capa, você pode bater e dizer: onde está o Deus que Jesus me apresentou? Onde está o Deus do milagre? Onde está o Deus do meu casamento? Onde está o Deus da minha cura do meu corpo? Onde está o Deus da minha vida financeira? Onde está o Deus dos meus filhos? Onde está o Deus da vida? Onde está o Deus que muda? Como você vai pedir santidade aos outros se você não anda em santidade? Como você vai pedir dedicação a alguém se você não é dedicado? Mas se você é dedicado, se você anda em santidade, você bate a capa, e a capa é a palavra. Você bate a palavra e diz: haja milagre, e o milagre acontece. Meu irmão, eu tenho visto o que Deus tem feito nesses anos para aqueles que creem. Sabe o que o diabo vai fazer? O diabo vai fazer você não acreditar nessa palavra, porque o diabo quer que você continue derrotado. O diabo quer que você continue derrotado. Um amigo meu, numa instituição que ele faz parte, uma das pessoas associadas, numa dessas festas, dessa associação, levou uma sacerdotisa de um culto afro, da qual ele faz parte. E essa pessoa que o levou faz parte dessa fé. E esse meu amigo é evangélico, e ele é um dos membros da diretoria.
educado como é, recebeu bem essa senhora. Ela fez o que tinha que fazer, o trabalho que havia sido proposto, né? Deu uma palavra, fez as suas rezas. E o meu amigo, muito educado, deu a ela um abraço, deu a ela um lugar de destaque. E no final, ele disse para ela e para o amigo que havia levado, e disse: olha, uma hora dessa eu vou lá fazer uma visita lá no seu terreiro. Educado. E aí essa senhora vira para aquele que a havia levado e diz assim: ele não pode ir lá. Ele é muito educado, mas ele não pode ir lá. Sabe por quê, irmãos? Porque a luz que está nele ofuscaria todos os trabalhos lá. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Pode haver educação, pode haver tolerância, pode haver respeito entre as pessoas, mas não há comunhão entre água e óleo. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre o Evangelho de Jesus e o paganismo. O Evangelho de Jesus é a luz de Deus que ofusca as trevas. Quando o Senhor te entregou a palavra de Deus, quando Ele te recebeu no dia do batismo, quando Ele escreveu o seu nome no livro da vida, Ele disse para você: vá com unção dobrada. Jesus disse, está escrito no Evangelho: aquele que crê em mim fará milagres maiores do que aqueles que eu fiz. Por quê? Porque tem unção dobrada. Se Jesus ressuscitou um, você ressuscita 2. Se Jesus curou um, você cura 2. Se Jesus alimentou 5.000, você alimenta 10.000. Se você tem todo esse poder, se a capa de Elias na palavra do Evangelho te foi entregue, por que você ainda está vivendo em derrota? Porque você não está largando tudo. Pastor, o senhor é bacana, o senhor pregou o Evangelho, pregou direitinho, mas está acabando a mensagem, o senhor esqueceu do primeiro texto que o senhor leu. Qual o texto que eu li primeiro, irmãos? Lucas capítulo 5. Jesus entra no barco de Pedro, prega. Depois que ele prega, ele diz para o Pedro: joga as redes. Pedro diz: Senhor, eu sou pescador. O senhor é pregador, mas eu sou pescador. Trabalhei a noite inteira, nasci aqui, conheço essas águas, isso não é época de peixe, bati rede a noite inteira, não tem peixe. Jesus não disse mais nada, ficou olhando. Irmãos, olha aqui para mim em nome de Jesus. Nunca um anjo vai bater na sua porta domingo de manhã dizendo: tem escola dominical, vão para a igreja. Nunca um anjo vai se colocar no seu caminho dizendo: não vá para a zona de prostituição. Nunca um anjo de Deus vai bater na sua porta dizendo: ó, você recebeu ontem, tem que entregar o dízimo hoje. Isso não vai acontecer. Ou você tem um compromisso com o Senhor, ou você não tem. Ou você é todo de Deus, ou você é nada de Deus. Jesus virou para o Pedro e disse: joga as redes. O Pedro disse: eu sou pescador, eu moro aqui desde que nasci, conheço essas águas, trabalhei a noite inteira e sei que não tem peixe. Jesus não argumentou mais, não disse: mas Pedro, peraí, hoje eu vou fazer um milagre. Ele não falou isso, ele ficou quieto. Ou você se lança na palavra, ou você aceita a palavra, ou você anda debaixo da palavra, ou você não anda com milagre com Jesus. Pedro então é muito esperto e diz: mas, contudo, todavia, debaixo da tua palavra eu vou jogar a rede. E ele joga a rede. Irmão, o que a Bíblia nos contou? Que ele puxou e o barco inclinou. Ele puxou de novo e o barco continuou inclinando. Tantos peixes havia que ele não deu conta sozinho. Fez sinal a quem estava lá na praia: vem me ajudar. Veio outro barco. Pegaram na mesma rede. E aí 2 barcos com muitos homens conseguem tirar aqueles peixes. Quando eles chegam na praia, Jesus faz outra coisa. Ele diz: vocês podem fazer o que Eliseu fez? Vocês podem largar tudo e andar comigo e ganhar almas? E a Bíblia diz: e eles, largando tudo, o seguiram. Eliseu largou tudo e seguiu a Jesus. Pedro, Tiago, João e os outros largaram tudo e seguiram a Jesus. Enquanto você não conseguir largar a preguiça, você não viverá o milagre do Deus de Elias. Enquanto você não deixar de cultuar seu marido, cultuar sua mulher, cultuar seu filho,
não colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, mas colocar Jesus, você não conhecerá o Deus de Elias. Enquanto você não obedecer a palavra e não depender exclusivamente de Deus, você não viverá milagres. Enquanto você não for dizimista, ofertante, trabalhar na casa do Senhor, não for ganhador de almas, não estiver debaixo de um ministério, debaixo de um pastorado, você não vai bater a capa e ver o rio se abrir. Mas no momento em que você largar tudo, largar o seu orgulho, largar os seus títulos, largar o seu conhecimento, largar a sua família, largar todas as coisas, você vai bater a sua capa é a sua fé, é a palavra que está na sua vida, e você vai dizer: onde está o Deus que eu sirvo? E você vai colocar a mão sobre aquele que está desenganado e vai dizer: em nome de Jesus, a quem eu sirvo e de quem eu sou, levanta e anda. E você vai ver o moribundo ficar cheio de vida e glorificar a Deus. Aleluia! Você vai colocar a sua mão sobre o aleijado e vai ver o aleijado se levantar. Você vai começar a determinar que a bênção entre pelas suas portas, e você vai ver a sua conta bancária começar a ficar cada vez mais numerosa. Você vai ver o cliente chegando, você vai ver a porta se abrindo. Sabe por quê? Porque vai se cumprir na sua vida buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias está onde tem alguém que se entrega completamente a Ele. Aí Deus faz milagres extraordinários. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.